greatest, mightiest prophets of the Lord. Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, se podemos avançar a nossa conversa, tendo estabelecido, lançado esta introdução para vocês, para que vocês possam ensinar, entender o que o Senhor está dizendo perpetuamente, continuamente, consistentemente, através do tempo para a igreja. E porque o Senhor está lidando agora e se referindo ao tempo do fim, à vinda do Messias. Então, agora, no contexto de tudo isto, então ele diz, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Novamente, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, porque agora ele tem um corpo glorioso, então ele essencialmente estava dizendo que eles terão corpos gloriosos como o dele, como o meu, diz o Senhor. Então, glorificação da igreja, a glorificação dos santos, marca um lugar muito pivotante, um lugar muito central na linha do tempo profético da igreja. Um lugar muito chave, porque isso agora se torna um momento quando finalmente a igreja, finalmente a ver o fruto da cruz, vai conseguir entrar no céu, glorificado. Porque agora, qualquer pessoa que morreu antes do arrebatamento, nascido de novo e santo, agora mesmo, eles estão na presença de Cristo. Mas eles têm corpos intermediários. Agora mesmo, eles não têm o corpo glorioso. Eles não têm corpos gloriosos. E eles também estão aguardando agora mesmo. Todos aqueles que foram levados até a presença de Cristo depois que eles morreram, eram nascidos de novo e santos. Porque a Bíblia diz muito claramente que o Senhor, Ele vai retornar com eles. 1 Tessalonicenses 4:13, ele diz, amados irmãos e irmãs, ele está falando com a igreja aqui, não queremos que vocês sejam ignorantes. Então, quer dizer, eu quero que vocês sejam iluminados a respeito daqueles que dormem na morte, porque a morte é tão central na doutrina da igreja, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade que não tem esperança. Ele diz que quando a morte vem, vem com a esperança. Esta combinação de morte e esperança, morte e bênção, isso é muito impressionante. Versículos 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos que Deus também trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormiram. Então, este é o pano de fundo da nossa fé cristã, a vida que nós temos depois da morte, porque nós temos vida eterna com Deus. Esta é a base da nossa pregação. Esta é a nossa conversa na igreja, como cristão, como crentes. Este é o nosso fundamento, é que Jesus derrotou a morte e nós compartilhamos desta vitória. Sem isso, nós não temos nada para pregar. Esta é a base da salvação que nós temos hoje. Até hoje. Sem isso, todos aqueles que morreram como cristãos, que sofreram perseguição, ataques, alguns deles foram esfaqueados, outros foram colocados em óleo fervendo e morreram. E tudo o que eles fizeram foi para nada.
Se não era para essa promessa da glorificação na ressurreição, glorificação e a entrada no reino de Deus. Isto é sério. Right now, the breaking has it that Russian airborne troops, Agora mesmo, as boas notícias que the breaking Special news, Forces have breaking just news, landed in Kharkiv. que as forças de operações especiais Right now, entraram em Kiev, na Ucrânia. the Russian Agora airborne mesmo, troops, those are the breaking Special news. Operation troops, have just As, landed in the as second tropas city of Kharkiv. de combate aéreo da Rússia entraram So it is the em backdrop Kharkiv. of this enormity. Então, como pano de fundo desta enormidade das palavras da minha língua, que eu estou conversando com vocês agora a respeito da eternidade. Então, What does glorification stand for? What else does glorification stand o for? que representa a glorificação? O que é que ela representa? Agora que Jesus veio e falou comigo a respeito disso e me enviou até vocês de uma forma tão enorme, tão poderosa. O que mais? A glorificação apresenta a mensagem da glorificação. O que é que Jesus está dizendo para a igreja? A igreja pela qual ele morreu e ele amou tanto. Ele morreu por ela. I want you to understand Eu quero que vocês entendam that glorification represents that most que a important glorificação representa step este at passo mais importante, which no every qual Christian that has been faithful to the cada Lord cristão que tem sido fiel ao Senhor, will finally igreja, enter into God's rest. That is what I ela want to have finalmente right vai entrar no descanso de Deus. É isso que eu quero lhe dar agora, now. I might share this depois plan que during então the nós vamos global fechar por hoje. to give them an equal Eu opportunity, vou, but for now, talvez, this is what the eu Lord vou asked us. compartilhar a mesma coisa no culto global para dar oportunidade a todos, mas agora é isso que o Senhor tem. A glorificação representa este passo mais importante quando finalmente a igreja fiel e santa e justa, ela consegue entrar no descanso de When you Deus. look at the book of Genesis chapter 1, Quando você olha o livro do Gênesis, capítulo chapter 1 1, and 2, God's Gênesis creation is capítulos 1 totally e 2, a criação de Deus é totalmente perfeita. Ele fez uma criação perfeita totalmente, ele está feliz com a sua criação porque ela é perfeita. And then Genesis chapter 2, E então 16 Gênesis and 17, capítulo God gives 2, a command. 16 e 17, It says, "And the Lord Deus God dá um commanded comando. the man, Ele diz, you are e o free to Senhor eat Deus from any comandou tree ao homem, in the garden, vocês but são you livres must not para eat comer from de the qualquer tree árvore do of the jardim, knowledge of good and mas evil, não comam da árvore do for when conhecimento you do bem e eat do from mal, it, you will porque no dia certainly quando die." você dela comer, That is now the certamente command, você the law of morrerá. God, that is Este set agora é o before mankind. comando, a lei de He Deus, created him, que ele colocou created diante the da creation, humanidade. gave him Ele criou o power, homem, ele he criou a got power criação, from heaven, deu a ela mankind, poder, delegated to him, deu poder his para a mandate, humanidade and then he do céu, placed deu a ele his seu law comando right e então before ele mankind. colocou esta lei bem diante da humanidade. And yet when you see in Genesis chapter 3 verses 1 to 7, Entretanto, quando você vê em Gênesis 3, versículos de 1 a 7, a humanidade desobedeceu a Deus. Agora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Veja a perversão da árvore. Nenhuma árvore. Respondeu a mulher à serpente. Primeiro lugar, o que é que você está aí ocupada fazendo, falando com o inimigo? O Senhor disse para você fugir do inimigo, não tente lidar com isso. O que é que você está fazendo aí, conversando com a serpente, no versículo 2? Versículo 2. Novamente. Gênesis capítulo 3, 2. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão.
the contestation. Certamente não morrerão. Agora a contestação. O inimigo está contestando a palavra de Deus, o comando de Deus. Não é isso que o inimigo está sempre fazendo? Não, você não vai fazer. Até mesmo o inimigo está mentindo para a igreja. Se você olhar a igreja deste dia moderno em Sydney, Austrália, Melbourne, Adelaide, Perth, Austrália, Canberra, a igreja moderna em Montreal, Toronto, Canadá. Se você olhar todas aquelas igrejas em Helsinki, o inimigo mentiu para eles a mesma mentira. O inimigo disse para eles, não, certamente você não vai morrer se você desobedecer a Deus. Se você viver assim, se você se vestir assim, se você não obedecer tudo, é claro que você não vai morrer. É por isso que a igreja continua no caminho do pecado, no caminho largo, de acordo com Mateus 7, 13 e 14. Certamente você não vai morrer, disse a serpente para a mulher, pois Deus sabe que quando você dela comer, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ser como Deus, o que é isso? Deus já criou isso em Gênesis 1, 26 e 27. Ele já criou o homem à sua imagem e semelhança. Já criou o homem para ser como ele. E Deus, para a igreja deste dia presente, Ele já prometeu, diga para eles, que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Deus já convidou a humanidade para compartilhar da sua natureza divina, para compartilhar do seu protocolo divino, na sua ordem divina. Então, o que é isso que o diabo está iludindo? O homem, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável aos olhos, parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, veja aqui, a cobiça sexual, a cobiça dos olhos. Então, desejável para dar discernimento, ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu com ela. Então, olha a desobediência. Se você olhar Gênesis 1 e 2, Deus faz uma excelente criação e Deus está feliz com a sua criação. E quando você olha Gênesis capítulo 2, 15 e 16, Deus então coloca o seu comando. Em outras palavras, a regra para lidar com eles, Ele colocou diante. Se você fizer isso, você vai viver para sempre. Gênesis 3, de 1 a 7, a humanidade desobedece a Deus. Gênesis 3, de 8 a 10, o homem esconde de Deus. Vamos ler do 8 ao 10. O homem se esconde de Deus. Ele diz, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Até hoje, a igreja deste dia presente acha que pode esconder de Deus. Eles pegam uma moça neste lugar, eles vão para um lugar lá bem longe, no México, em Puerto Escondido, que é escondido, e eles fazem pecado sexual lá como se Deus não pudesse vê-los. Aí eles vêm da igreja e eles fazem coisas achando que Deus não os vê. O onipotente, o onipresente Deus. Aqui também eles estão escondendo, achando que Deus não poderia vê-los. Mas o Senhor Deus chamou ao homem. Onde está você? Ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Olha isto. Então, em Gênesis 3, 8 e 10, o homem está se escondendo de Deus. Gênesis 3, 23 e 24, então ele diz, então o Senhor Deus expulsou, mandou embora, expulsou do jardim do Éden, expulsou a humanidade do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia para guardar o caminho para a árvore da vida. Aqui é quando Deus finalmente cortou fora a humanidade. Ele cortou fora. Ele cortou a humanidade do descanso de Deus. Ele o cortou fora.
And so, Ele when cortou Jesus o homem said, fora do "Go tell descanso them de Deus. Então, quando Jesus disse, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, will ensure, Eu. I will deliver. I will execute com the promise. certeza, eu vou executar, eu vou cumprir a promessa. Vá dizer para eles que eu vou dar a glória. Vá dizer para eles que quando o They will arrebatamento see my acontecer, faithfulness. Those who have been faithful eles verão to a me, minha fidelidade. I will be faithful to Aqueles them. que forem fiéis a mim, I eu will serei fiéis a faithfully eles. accomplish my word in them. Eu fielmente cumprirei a minha palavra Go tell neles. That I am coming soon. Vá dizer And para when that eles day arrives, que eu estou vindo em breve, e quando I will este dia glorify chegar, them. They will have eu glorious vou bodies like mine. glorificá-los. So Eles the terão Lord corpos gave gloriosos that como o meu. Então, quando o Senhor deu esta mensagem On October 18th, em outubro, the year 2021, 18 de the outubro message of do glorification, ano de 2021, a mensagem da glorificação, that God ele tells them essencialmente to quis dizer que vá dizer para eles para perseverar, porque muito brevemente quando eu vier, in holiness, aqueles que perseveraram na santidade, eu vou introduzi-los finalmente no descanso de Deus. Então, o arrebatamento se torna entrar no descanso de Deus. Glorificação se torna entrar no supremo descanso de Deus. Finalmente, você entra no descanso de Deus. Glorificação. Agora é quando você entra no descanso de Deus. E vocês sabem muito bem, no livro do Êxodo, em Êxodo capítulo 1, veja o que o Senhor diz. Se você abrir comigo no livro do Êxodo capítulo 1, o Senhor diz o seguinte: e um novo rei, a quem José que não conhecia José, subiu ao trono no Egito. Então ele disse ao seu povo: os israelitas tornaram-se muito numerosos. Venham. Agora nós temos que tratá-los com rudeza. Caso contrário, eles se tornarão mais numerosos e no caso de haver uma guerra, eles se aliarão aos nossos inimigos e lutarão contra nós e fugirão do país. Versículo 10, Êxodo 1:10. Então, eles colocaram, pois, chefes de trabalhos forçados, com trabalhos forçados, eles construíram para os faraós cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos os israelitas, mais numerosos se tornavam, mais se multiplicavam e se espalhavam. Porque, de maneira que os egípcios passaram a temer os israelitas. E os egípcios começaram a tratá-los com crueldade e tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhe árdua tarefa. Então os trataram com crueldade. Eles tornaram a vida dos israelitas muito amarga, muito dura, totalmente dura. Essas são palavras que você tem que grifar. Árdua, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos. E executar todo tipo de trabalho pesado no campo. E em todos o trabalho pesado, os egípcios os sujeitavam a uma cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Shifra
e Poá, when you are helping ele diz: the Hebrew woman, quando vocês ajudaram as mulheres hebreias a dar à luz, if you see that the baby is a boy, kill him. verifiquem se é menino. Se But for if it's a menino, girl, matem-no. let her live. Mas se for menina, deixem-na viver. The midwives, however, feared God. And did Todavia, not as parteiras do temeram a what the Deus king of e Egypt não had ordered them obedeceram to do. às ordens do rei do Egito, They let the boys o que ele live. lhes havia ordenado para fazer. Elas deixaram viver os meninos. This is serious. If you read verses Isto é 8 to sério. 18 or Se você 19, ler os versículos do 8 ao 19, isso é muito sério. I'm simply trying to make you understand. Eu estou simplesmente tentando fazer vocês entenderem o que significa no dia da glorificação para você entrar finalmente no descanso de Deus. E eu estou usando este exemplo para que vocês possam entender. Well, right now, breaking. I can see Agora, streaming on all global novamente, media. breaking You cannot news, see the Russian troops. eu posso ver passando em Russian troops are walking, todas. can see Agora right você now pode live. ver as tropas Quite a lot of russas, them. eles estão andando agora dentro de Kiev ao vivo. Muitas And delas. 660,000 Ukrainians are fled. 660 mil ucranianos Their buildings fugiram. have been bombed. They're trying to cut people out Os from prédios there. deles I'm foram giving you this bombardeados. message within the backdrop. Eu estou dando para vocês esta mensagem, tendo como pano de fundo o tremendo e chocante cumprimento das palavras da minha língua. Se você olhar através do tempo, olhar para trás, as palavras da minha língua capturaram todos os noticiários globais, eletrônicos, impressos, social media, tudo, dia após dia, segundo após minuto, segundo após segundo. E So anyhow, when the Lord said, então, quando o Senhor disse, when the Lord said quando o Senhor that disse God tell them that when the rapture que takes vai place, dizer para they will eles have que glorious quando o bodies like arrebatamento mine. acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. When the Lord says that, when he said that, Quando o Senhor diz isto, quando ele diz isto, you can now tell você that the agora Lord was pode simply dizer sending me to you to let you know that que o you should Senhor continue estava standing simplesmente strong on me enviando holiness para vocês, and para fazer com que vocês righteousness, no matter soubessem the que vocês persecution. devam permanecer na santidade e na justiça, não importa a perseguição, os abusos, os ataques, o sofrimento. Por quê? Porque muito brevemente, diga para eles, ele disse, muito brevemente, finalmente, eles vão entrar no descanso de Deus. E para desenvolver para vocês o entendimento do que é que significa entrar no descanso de Deus, eu estou construindo para vocês uma imagem do que aconteceu no Egito antes dos filhos de Israel. Foi a eles permitido finalmente entrar no descanso de Deus na terra prometida. Até mesmo o próprio Deus Yahweh, quando ele criou, e ele criou e criou e criou. Quando ele chegou no sexto dia, até mesmo ele descansou. Ele entrou no descanso de Deus, um tipo de Shabbat. É por isso que em Israel ele diz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shalom. Abraham. Entrando no descanso de Deus. Entrando no descanso de Deus. O abuso, o sofrimento, os trabalhos forçados, trabalhos duros, pesados, forçados, opressão. Trabalhando muito duro, com muita crueldade, trabalho pesado. Trabalho pesado. Tratando-os repetidas vezes. É repetido 2 vezes, repetindo as palavras de Gênesis 1, 18 e 19. Isto é sério. Muito sério. Então, antes deles entrarem na terra prometida,
that when na they terra enter que o into, Senhor havia prometido, que quando now eles they will entrassem not have naquela to go terra, to River Nile agora eles and não take teriam mais que water ir ao in their rio hands Nilo in buckets e buscar and água irrigate the hectares com as and suas hectares mãos of nos wheat and baldes corn, e as in a land irrigar like a aqueles man muitos hectares watering a de vegetable terra, garden. de plantação, They would not como o have to do homem rega a sua horta. simply Eles não now teriam mais que be fazer asleep isso. in the warmth Eles simplesmente of their agora, eles iam As dormir God irrigates no the calor fields dos seus from heaven, cobertores, a land of enquanto open o Senhor irriga os campos do céu, uma terra de céus abertos. Did you understand? Vocês entenderam? Deuteronomy chapter 11, verses 8 on, it says, Deuteronômio 11, do versículo 8 em diante, ele diz: portanto, so that you may have obedeçam the toda a strength lei to que go hoje in and lhes take estou over the dando, land para que tenham that you as are forças causing para the children ir to invadir e conquistar a terra para onde estão indo, para onde vocês estão atravessando o Jordão para possuir, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos seus descendentes, uma terra onde manam leite e mel. A terra da qual vocês vão tomar posse cruzando o Jordão para tomar posse, não é como a terra do Egito, onde vocês vieram, onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Não importa o número, o tamanho da terra, mas a terra em que vocês estão atravessando o Jordão para tomar posse é uma terra de montes e vales, que bebe chuva direto do céu. É uma terra da qual o Senhor Deus cuida. Os olhos do Senhor seu Deus estão continuamente sobre aquela terra, do início do fim até o fim, do início do ano até o fim. Portanto, ele está dizendo que enquanto havia trabalho pesado no Egito, opressão, abuso, tratamento cruel, crueldade, trabalho pesado, fazendo tijolos. Mas agora, quando o Senhor Deus viu aquele trabalho pesado, ele decidiu trazê-los para a terra prometida. Eles simplesmente tinham que dormir no calorzinho do seu cobertor e com seus travesseiros, e Deus mesmo abriria o céu e irrigaria o campo para eles de graça. Não mais tinham que ir ao rio Nilo a pé. Vocês entendem quando o Senhor diz, diga para eles, que quando o arrebatamento acontecer naquele dia, eu darei a eles corpos gloriosos como o meu, e eles vão entrar. Então, eles essencialmente quiseram dizer que eles entrariam no descanso de Deus, finalmente, eternamente. Quando você olha para Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Do versículos 1 ao 3, ele diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei. Farei o teu nome famoso, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, todas as famílias da terra serão benditas. Isso é Deus prometendo para Abraão que ele iria trazê-lo para o descanso de Deus. Depois de todo o trabalho em toda essa área aqui, os nômades e essas coisas, Deus agora estava prometendo para ele que daria para ele a sua própria terra. Ele ia levá-lo e então ele iria entrar no descanso de Deus. Vocês agora entendam, antes de chegarmos na igreja glorificação, como uma marca registrada de você entrar no descanso de Deus, vocês entendem? Isso é sério.
Então, até mesmo Abraão, Deus prometeu para ele que depois do trabalho, ele o traria para o descanso de Deus. Que se tem alguma criatura, alguma característica de todos aqueles que entram no descanso de Deus, é que eles trabalharam tanto, eles trabalharam muito duro antes de poderem entrar no descanso de Deus. Trabalhando tão duro. Você tem que estar trabalhando tão duro. O trabalho muito duro, muito cruel, sendo abusado. Trabalho duro, amargo, sendo maltratado, sofrimento. Todas estas coisas devem caracterizar as suas vidas antes de você ser qualificado para entrar no descanso de Deus. Para você ser qualificado para entrar no descanso de Deus. Vocês estão vendo para onde eu estou levando a igreja hoje com esta mensagem da glorificação? Ele diz, o livro dos Salmos. Se você abrir nos Salmos, povo abençoado, o número 105, Salmo 105, 105, Salmo 105, ele diz o seguinte. Versículo 24 e 25. Ele diz, o Senhor fez o seu povo muito frutífero, proliferar, e tornou-o mais numeroso do que os seus adversários. E mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Olha isso. Tem que haver trabalho duro. Tem que haver. Tem que haver um tratamento cruel, abuso, maus tratos, calúnia, zombaria. Trabalho duro, tijolo e palha. Você tem que trabalhar muito duro para ser qualificado para entrar no descanso de Deus. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Isso é sério, povo abençoado. Muito, muito sério. Que quando o Senhor disse, naquele dia, quando ele disse que vai dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. O Senhor essencialmente quis dizer que naquele dia do arrebatamento, para aqueles que são santos e fiéis a Ele, Ele vai glorificá-los e vai dar a eles corpos eternos e eles entrarão na Nova Jerusalém, no descanso de Deus. Eu quero chegar nisso, mas primeiro me permitam explorar isso e trazer contexto a isso para que vocês tenham um entendimento maior desta tremenda bênção que o Senhor colocou diante da igreja em 18 de outubro de 2021. Ele diz, no livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Ele diz, o Senhor disse, de fato, eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Eu ouvi que eles estavam clamando por causa dos seus capatazes. E eu estou preocupado com o sofrimento deles. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, desta terra do Egito, para uma terra boa e vasta, uma terra que manda leite e mel. O descanso de Deus. Em outras palavras, depois do trabalho duro, agora eu posso trazê-los. Eu ouvi o clamor deles. Total miséria. Uma vida miserável, grande dor, crueldade,
muita opressão, uma vida amarga, crueldade, abuso, maus tratos, calúnia. In Hebrew they say kashem meod. Kashem meod. Em hebraico, eles dizem kashem meod, significando pesado, trabalho muito, muito, muito pesado. Então, eles estavam com o espírito quebrado pela forma como eles estavam sendo maltratados. Eu vou chegar na igreja, eu vou te perguntar, você tem trabalhado para o Senhor, para ser qualificado, para entrar no descanso de Deus? Esta é a pergunta que está diante de nós hoje. Então, quando ele promete que há glorificação no dia do arrebatamento, o dia da entrada no céu, o Senhor simplesmente está dizendo que haverá uma entrada no novo céu, na nova Jerusalém, na nova terra, dentro do descanso de Deus, as mansões preparadas para vocês. Mas você tem trabalhado por Deus? Do que é que você estaria descansando? Porque ele diz que os cristãos hoje, que está ansiando por entrar no descanso de Deus no dia da glorificação, eles têm que ter sofrido pela justiça que eles possuem. Eles têm que ter sido perseguidos. Séria rejeição, perseguição, tortura, animosidade, abuso, abandonamento, desprezo, zombados. Estas coisas têm acontecido com você, e você, igreja, que está ansiando por ser glorificada e entrar no descanso de Deus. Você tem passado por isso? Você tem passado por isso? Sofrimento sério por causa da santidade. Dor. Maus tratos. O Senhor é absolutamente muito claro. No livro de Atos, deixa eu mostrar para vocês as pessoas que vão entrar no descanso de Deus. O livro de Atos, capítulo 8. Ele diz o seguinte, versículo 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. E o título diz, a igreja perseguida e espalhada. Naquele dia, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Em outras palavras, Deus determinou para a igreja, quando ele deu à luz à igreja, ele designou para a igreja que haja sofrimento, perseguição, rejeição, animosidade, hostilidade, tortura. Esta seria a marca registrada do caminhar. Você tem passado por isso para que você possa, então, naquele dia, reivindicar que você quer entrar, que você também quer entrar no descanso de Deus. Você tem sido caluniado, maltratado, rejeitado, zombado. Você tem sido perseguido no seu trabalho. Você tem sofrido pelo Evangelho? João 15, 20. Ele diz o seguinte. João capítulo 15, versículo 20. Ele diz. João 15, 20, ele diz, lembrem-se das palavras que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, eles também têm que perseguir vocês. Se eles obedeceram a minha palavra, eles também obedecerão a sua palavra. Eles os tratarão assim por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Deus prometeu perseguição. É este tipo de igreja que ele diz, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão
glorificados e eles vão entrar no descanso de Deus. Eu tenho mansões esperando para eles, onde agora eles podem desfrutar do descanso de Deus, depois de um trabalho duro, amargura, maus tratos, tratamento cruel, tratamento duro, sofrimento, rejeição, tortura, hostilidade, animosidade, calúnia, zombaria, escárnio. Você tem passado por tudo isso? Você tem passado por tudo isso? Você realmente tem passado por isso? Vocês que estão alegando, eu quero entrar, eu também quero ser glorificado para entrar. Você tem passado por tudo isso por amor ao Evangelho? Gálatas capítulo 5. Vamos começar no 3:4. Gálatas 3, versículo 4. Gálatas 3, no versículo 4, ele diz: será que foi inútil sofrerem tantas coisas em vão? Se é que foi inútil, em vão, vocês sofreram tudo isso em vão? Deus prometeu sofrimento, que haveria severo sofrimento para aqueles que o seguirem. Mas hoje, o cristianismo pós-moderno deste dia, onde eles estão pregando prosperidade, e eles te dão o seguro de vida, e eles te asseguram os direitos humanos de hoje, onde eles dizem, são os seus direitos humanos para ter tratamento de saúde. É seu direito humano não ser discriminado. É seu direito humano. Então, eles fizeram com que os cristãos, literalmente, protegidos e impedidos de sofrer o sofrimento e a perseguição, a rejeição e a tortura, a hostilidade, a animosidade, tratamento duro, crueldade, maus tratos, calúnia, zombaria. Então, para que os cristãos possam escapar. Não, você não pode escapar do sofrimento. Você não pode, você não vai. Você não pode, você não vai. Você não pode, você não vai. Você não vai conseguir escapar disso. É isso que o Senhor está dizendo. Mas hoje você tem direitos humanos. As suas Você tem todos os seus direitos que te dão segurança. Você tem direito à segurança, você tem direito a isso, tem direito àquilo. Então, agora, a alma cristã está achando que vai escapar disso e o Senhor está levantando essa batalha. Ele diz, antes deles entrarem no descanso de Deus na terra prometida, eles foram tratados com dureza dos seus mestres, dos seus capatazes. Eles tiveram que fazer muito tijolo, vida dura, total miserável, vida miserável, tortura, dor, crueldade, cachameot, espíritos quebrados, muita dor, até o ponto em que Deus disse, eu vi o sofrimento deles, eu agora quero trazê-los para o descanso de Deus. Enquanto a igreja no dia da glorificação, você vai realmente conseguir? Você que tem sido totalmente escudado, você não sabe o que é perseguição, o que é sofrer pelo Evangelho, você não sabe. O que significa ser maltratado por amor de Jesus. Filipenses 1:29. Ele diz, Filipenses 1:29. Pois foi concedido a você, foi dado a você, não apenas crer nele, mas também sofrer por causa dele. Mas também sofrer por ele. Mas também sofrer por ele. Mas também sofrer por ele. É um privilégio. Isso é sério. Ele diz que aqueles que entram no descanso de Deus, eles trabalharam. Eles sofreram.
for the sake of the gospel, Eles passaram for the sake pela of Jesus. por miséria, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Eles viveram uma vida miserável por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Eles passaram por tremenda dor, por amor ao Evangelho. Alguns deles, os maridos abandonaram, a esposa abandonou, os filhos os rejeitaram, o pai rejeitou, ela ficou sozinha por causa do Evangelho, por causa da verdade. Eles sofreram crueldade, eles sofreram sérios angústias, eles tiveram uma vida amarga, eles passaram por crueldade, Kashemeot, o espírito deles foi quebrado, grande dor, sofrimento, grande perseguição, rejeição, tortura, hostilidades, animosidades, por amor ao Evangelho, por amor à salvação, por amor à santidade, eles perderam empregos. E você tem passado por tudo isso antes de você reivindicar o direito naquele dia da glorificação, de que você também quer entrar na Nova Jerusalém? Vocês viram o desafio? Vocês viram agora o desafio? O desafio que o Deus Todo-Poderoso está apresentando diante de vocês. Apresentando para vocês. Se você realmente quer entrar no descanso de Deus. Vocês viram o tremendo desafio? O desafio inacreditável. Do qual Deus está falando. Isso é sério, povo abençoado. Ele diz, o arrebatamento essencialmente representa entrar no descanso de Deus, para que você descanse do seu trabalho, das suas obras. Aqueles que entraram no arrebatamento, aqueles que entram no descanso de Deus, eles descansaram das suas obras. Eles estavam trabalhando pelo Senhor. Você tem trabalhado por Deus? Vocês têm trabalhado por Deus, para Deus? Isso é sério. Ele está dizendo que todo cristão, que ele desenhou para eles um plano redentor, o seu plano redentor para a sua redenção. Ele designou sofrimento e trabalho duro, e rejeição, perseguição, abuso, crueldade, hostilidade. Ele designou este caminho, porque o mundo rejeitou Jesus, você também vai ter que ser rejeitado. Vocês agora entenderam? Vocês agora entenderam? Uma outra breaking news novamente. As forças especiais russas entraram em uma outra cidade, a cidade de Kherson. Breakings em todas as mídias sociais. As tropas russas, as forças especiais agora, entraram na maior parte das cidades, com seus veículos armados. Então, ele diz que você diz que você quer entrar e ser glorificado como Jesus. Mas você sabe o que significa entrar no descanso de Deus? 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Abram comigo lá, povo abençoado. Eu vou ler o 12 e o 13. 1 Pedro capítulo 4, ele diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo com vocês. Mas alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que vocês também exultem quando a sua glória for revelada. Vocês agora entenderam o caminho que Jesus designou para a igreja, a qual ele me enviou. Ele disse, diga para eles que naquele dia, quando o arrebatamento acontecer, eu vou glorificá-los e eles terão corpos gloriosos como o meu. Vocês agora começaram a entender a identidade do cristão, do santo cristão, que entra no céu.
Aqueles para quem há mansões preparadas, para que você possa entrar no descanso de Deus, eles têm que ter sido submetidos a extremo sofrimento pelo Evangelho. Aquela total miséria, uma vida miserável, grande dor, o tratamento cruel, muitas tribulações, vidas amargas, crueldade, espírito quebrado, muito sofrimento, cachemeot, encarando perseguição, rejeição, hostilidade, abuso, zombaria, calúnias, animosidade. Você passou por isso por amor da santidade da salvação que você tem? Você tem sofrido pelo Evangelho? Você tem sofrido pelo Evangelho? Você tem sofrido pelo Evangelho de Jesus? Eu posso ouvir todos vocês dizendo: eu quero entrar, estou esperando para ser glorificado. Que linda mensagem, que mensagem maravilhosa. Muito obrigado, poderosos profetas do Senhor. Obrigado por trazer maravilhosa esperança. Mas você sabe o que significa ser glorificado? Você sabe o que significa naquele dia ser capaz de entrar no reino da glória? 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. Ele diz o seguinte. Do 16 ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, embora exteriormente estejamos sendo desgastados, entretanto interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação e sofrimentos e a perseguição contra nós estão produzindo para nós uma excelente eterna glória, que é muito superior, sem comparação acima de tudo. Portanto, fixemos os nossos olhos em Jesus, não naquilo que nós vemos, mas naquilo que não se vê, a glória que está vindo. Pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Vamos focar na eterna glorificação, ele diz. Ele está dizendo que há sofrimento, há um desgastar-se exteriormente, mesmo que o seu interior esteja sendo renovado e construindo para você um tesouro no reino de Deus. Mateus 6, 19 a 24, guardando e acumulando tesouros no céu, embora o seu exterior esteja se desgastando. Quando todos te verem, eles dizem: uau, essa pessoa não está adequada para a terra. A vida neste mundo não era digna deles. Este mundo não era digno deles. Vocês se lembram o que aconteceu com Caim e Abel? Quando Abel adora a Deus em santidade, Caim veio e o matou. Ele teve que sofrer por causa daquela adoração santa. Vocês se lembram o que aconteceu com os jovens hebreus? Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eles permaneceram firmes por Deus em adoração santa, para adorá-lo em santidade. Eles tiveram que ser torturados, eles tiveram que ser lançados no fogo. Vocês lembram o que aconteceu com Daniel, em Daniel capítulo 6? Porque Daniel permaneceu firme ao lado de Deus para adorá-lo em santidade, ele teve que ser lançado na cova dos leões. Por que a igreja deste dia presente acha que ela pode escapar destes requisitos e ainda assim entrar no céu? O que te faz pensar que você será glorificado e você vai entrar nas mansões da Nova Jerusalém sem sofrer, sem tortura, sem perseguição, sem rejeição, sem tortura, sem animosidade, sem miséria, sem a vida miserável, sem grande dor, sem um tratamento cruel, sem grande tribulação, sem uma vida amarga, sem crueldade, sem espírito quebrado, sem grande sofrimento? O que te faz achar que você pode entrar no céu sem passar por esta marca registrada que Deus estabeleceu para vocês? E eles têm zero tolerância à dor.
Uma coisa pequenininha, ele diz, ai, eles já caíram fora, eles já caíram, abandonaram Jesus, abandonaram a santidade, abandonaram o santo arrependimento de Deus. Entretanto, o Senhor diz aqui claramente que todos que querem entrar no céu têm que sofrer por amor ao Evangelho. Em Hebreus capítulo 10, versículo 32, ele diz o seguinte. Ele diz, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando vocês suportaram muita luta, muito sofrimento. Deus designou e determinou o sofrimento no caminho para a glorificação. O Deus Todo-Poderoso designou para vocês o caminho para seguir o caminho estreito, o caminho restrito, o caminho apertado, o caminho constrangido, apertado para que você possa entrar na glorificação. Mas você vai para a Austrália, os cristãos são... qualquer dorzinha eles já te colocam aqui, já ficam te cuidando. Como então você vai ter o privilégio de passar pelo sofrimento pelo qual Cristo passou? Como dessa forma? Como você vai conseguir sobreviver, chegar lá? 2 Timóteo 3,12. Ele diz que todos, de fato, todos que querem viver uma vida santa, uma vida piedosa em Cristo Jesus, têm que ser perseguidos. Na verdade, todos que têm intenção de viver uma vida santa, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém vai entrar no reino de Deus, então ele diz, sim, de fato, todos que desejam viver uma vida santa têm que ser perseguidos. Essa é a única forma que você pode ser glorificado e então conseguir entrar no descanso de Deus. Você tem que trabalhar antes de ir e descansar. Até mesmo Deus Yahweh, meu amigo, ele mesmo, Jehovah El Olam, ele mesmo, ele teve que trabalhar por 6 dias, então ele descansou no 7º dia. Todos têm que trabalhar antes de entrar no descanso. O que é essa perversão que eu vejo na igreja hoje, onde que quer entrar no descanso de Deus sem trabalho? O Messias está vindo, eu vou voltar. Obrigado.